Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Aprenda Mais e falando sobre sexualidade cristã. Eu sou o pastor Renato. E eu sou a pastora Renata. E fica com a gente. Hoje nós vamos começar com uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Existe um convite claro: fuja da imoralidade sexual. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. E tudo que nós fazemos no nosso corpo precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós queremos agora ter um bate-papo sobre o que pode e o que não pode. Não temos o propósito aqui de dizer sim ou não, mas de trazer uma consciência em cima de tudo aquilo que nós já falamos. Todos nós fazemos parte de um grupo religioso, temos ensinamentos bíblicos dos nossos pastores. E aqui o nosso propósito não é confrontar isso. Você precisa respeitar o ambiente e a comunidade que você congrega. Mas nós queremos levantar alguns aspectos para que possamos pensar juntos acerca da palavra de Deus. Além de tudo isso, é importante a gente falar sobre o consenso. Nada deve ser feito sem que os dois estejam em concordância. É importante que o casal esteja alinhado em relação às suas práticas sexuais. Muito se fala sobre olhar o corpo um do outro, conhecer o corpo do outro. Nós já vimos aqui no segundo episódio que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Quando casam, os dois se tornam um. Talvez na época de solteiro você tenha vergonha de ter ficado nu na frente de alguém, mas enquanto casados, não é necessário ter essa vergonha. É preciso ter essa intimidade. É preciso que um conheça o corpo do outro. De certa forma é até comum em um casal recém-casado ainda ter essa vergonha, mas é importante que o casal, com o passar do tempo, vá tendo confiança e percam a vergonha de se despir um à frente do outro. Um dos órgãos, sexuais, a gente pode dizer assim, mais importante do ser humano é a pele. A pele a gente troca toques, carícias, e isso é fundamental no relacionamento sexual. Que haja essa liberdade de um estimular o outro através de beijos, através de toque, de massagens. Quem não gosta de receber uma massagem? Outro questionamento que se tem sobre pode ou não pode é sobre linguajar durante o ato sexual. As palavras, o que falar, o que não falar. Todos os momentos requerem uma linguagem adequada para eles. Enquanto o casal está na intimidade, um tendo prazer um com o outro, não tem nada demais de ter palavras carinhosas, amorosas. Você é livre para expressar aquilo que você está sentindo no momento. É muito comum ter gemidos, expressões de prazer, algo natural, espontâneo, sem fingimento, e que certamente vão contribuir para um clima muito gostoso entre o casal. E fora da cama pode? Será que o ato sexual ele só pode acontecer na cama, no quarto do casal? Existe muito esse tabu, né? A cama certamente é o lugar em que o casal está ali pronto para dormir, para descansar, e certamente seria o lugar mais propício para isso. Mas não impede que no momento de intimidade, de concordância entre ambos, o ato sexual não ocorra em outros lugares. Isso não é pecado. Desde que se preserve a intimidade e o respeito um pelo outro. Muito se fala sobre a quantidade de vezes que o casal precisa fazer relações sexuais. Na verdade, isso não é uma obrigação. Não precisa ser contado, anotado. Tem que ser algo natural. Talvez quando a pessoa seja solteira, acredite que a relação sexual dentro do casamento ela ocorre todos os dias. Mas quem é casado sabe que muito mais importa uma relação sexual prazerosa do que a quantidade em que ela ocorre. Mas a gente não pode deixar de dizer que a quantidade também é importante. A gente não deve permitir que um longo espaço de tempo separe o casal. É importante que haja constância desse relacionamento sexual, para que esse casamento não esfrie. Muito se fala também sobre masturbação. A masturbação é uma prática pessoal, individual, extremamente desaconselhada, porque faz com que o homem ou a mulher
sinta prazer consigo mesmo. E isso pode ser muito nocivo à relação sexual do casal. Isso, nós estamos falando aqui da masturbação antes do casamento, enquanto nós somos ainda jovens, né, descomprometidos, e também durante o casamento. A masturbação, ela é um ato sexual. A pessoa que se masturba, ela está fazendo sexo só que com ela mesma. E não está cumprindo o propósito pelo qual Deus determinou, de um dar prazer ao outro, um buscar prazer no corpo do outro. A prática da masturbação faz com que haja um desejo compulsivo e desenfreado e trará sérios danos à relação sexual do casal. Pode gerar vícios e fazendo com que o homem ou a mulher sinta prazer não mais com a sua esposa, mas de forma pessoal e individual. O que falar da pornografia? É um ato que vai estimular a prática sexual ilícita. Do ponto de vista cristão, entendemos que é uma prática desaconselhável. Não tem porquê o homem e a mulher buscar prazer em um vídeo, em uma revista, em uma imagem, se tem um ao outro para se desfrutar, para se deliciar. Hoje a internet tem contribuído muito para a prática da pornografia, não apenas dentro do casamento, mas fora do casamento. Precisamos vigiar contra isso, orar ao Senhor para que exista a completude sexual do casal, que um possa encontrar satisfação no outro, sem necessidade de nenhuma ferramenta externa para isso. Vale lembrar que se você tiver algum problema nesta área, busque ajuda, busque apoio, porque existe sim um prazer, um presente dado por Deus para a relação sexual ser desfrutada entre o casal. E vestir fantasia, será que pode ou não pode? Existe um limiar, talvez muito delicado, sobre o que é fantasia e o que não é. Como o homem é muito visual, é muito importante que a mulher esteja bonita, com uma roupa atrativa, de forma a causar desejo ao seu esposo. Não tem problema nenhum você usar uma lingerie, uma camisola bonita, se vestir, se perfumar, para agradar o seu esposo. O problema é quando se busca vestimentas que façam menção não ao valor da sua própria esposa, nem ao valor do seu próprio marido. Tudo que é introduzido na relação sexual, que tire o foco principal, né, do ato entre o homem e a mulher, pode gerar um vício. Ou seja, o homem agora só vai ter prazer se ver a mulher vestida de uma fantasia que não diz respeito a quem ela é. Isso é muito perigoso. Por isso tome cuidado. Esteja sempre lindo, perfumado, bonito, cuidando do ambiente para ser um ambiente agradável, prazeroso para ambos, e vocês terão certamente muito prazer um com o outro. Outra coisa que nos perguntam é sobre a iluminação do ambiente, sobre músicas. Tanto a iluminação quanto a música fazem com que o ambiente fique extremamente agradável. E o casal deve ter essa preocupação de estar seguro, colocar música que melhor lhe agrada, a iluminação que melhor lhe agrada, ou seja, sejam felizes. Isso, nós não estamos aqui para determinar como vai ser ou como não vai ser. Isso é algo que vocês vão decidir. Por isso a importância de conversar sobre este assunto. E no seu quarto, na sua intimidade, vocês fazem da maneira que vocês gostam. Tendo a certeza de que esse momento será agradável ao Senhor. E é propósito de Deus que ele aconteça com prazer para vocês dois. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse assunto do pode e não pode. Eu acredito que você não vai perder. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição que nós falaremos sobre isso. Até amanhã. Você começa a dizer. Que a nossa